Paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Jefferson. Sejam bem-vindos a mais uma aula do EBcast. A aula de hoje é a de número 2, que tem por título Sinais da Segunda Vinda de Jesus Cristo. O nosso textuário se encontra em 1 João 2,18. O texto bíblico nos vai falar da seguinte forma: Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. Sem perca de tempo, vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus 24, do 1 ao 14. Jesus saiu do pátio do templo e, quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão abatidos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Introdução. Em breve o mundo será surpreendido com o desaparecimento súbito de um povo santo, e após o arrebatamento da igreja teremos a grande tribulação, um período de dores nunca antes experimentado. Não sabemos o dia que se dará o arrebatamento da igreja, mas Deus sempre avisa antecipadamente ao seu povo a respeito dos seus grandes feitos. Em relação à volta de Jesus, não é diferente. Amós 3:7. Jesus falou a respeito dos sinais, sofrimentos e calamidades que vão acontecer antes do arrebatamento. O mestre comparou as tribulações às contrações que são sentidas pelas mulheres antes do nascimento de uma criança. Jesus disse que seria o princípio das dores. O Salvador alertou aos homens para que observem os sinais que antecedem a sua segunda vinda. Alguns dos sinais são catástrofes na natureza, o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, guerras, fome, peste e etc. Estamos vivendo os momentos cruciais da história humana e a igreja não pode ficar indiferente. É, pois, momento de despertar, fazer escolhas corretas, pois o tempo do fim se aproxima. Tópico de número 1: Sinais da volta de Jesus Cristo. Catástrofes naturais. Os desastres naturais foram profetizados por Jesus no sermão profético de Mateus 24, como um dos sinais dos últimos dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as potências do céu serão abaladas, terremotos em vários lugares, fome, pestes. Mateus 24, 7, 29. E já podemos ver alguns desses sinais se cumprindo. Estejamos vigilantes. Jesus, falando a respeito da vinda do reino de Deus, declarou: Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os
abutres, Mateus 24:28. Assim como os abutres agem com rapidez quando vem uma carniça ou um corpo sem vida, assim também quando as condições morais e espirituais da sociedade estiverem apodrecidas, ele voltaria a este mundo, trazendo juízo sobre os ímpios. Porventura, não temos observado no momento atual uma devassidão moral como nunca antes vista? O Senhor avisou que haveria situações espantosas na terra, grandes terremotos, epidemias como o C-19 e a fome em vários lugares. Lucas 21:11. Esses são alguns dos avisos divinos à população mundial. Aumento da rebelião e conflitos. Jesus mencionou também a respeito do rompimento da paz ao falar a respeito de guerras, rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino. Mateus 24:6 e 7. O princípio das dores seria marcado por um crescente processo de rebelião, conflito de todas as ordens. As guerras foram e são constantes em muitas nações. Em 2014, por exemplo, uma pesquisa realizada pela ONU entre 162 países demonstrou que somente 11 países não estavam envolvidos em guerras e conflitos. Atualmente, com o aumento do ódio, da maldade e da rebelião, temos visto também guerras e conflitos, não somente entre as nações, mas no meio das famílias. Os casos de violência contra as mulheres e as crianças crescem a cada dia. A violência da vida familiar e social vem aumentando de maneira vertiginosa. Diante de tanta crueldade, podemos afirmar: o fim de todas as coisas está próximo. O período que antecede a volta de Jesus será marcado por grandes tensões nunca vistas antes. Sabem por quê? A Bíblia tem a resposta. Porque o diabo desceu a voz, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. Por isso Jesus previu o aumento das ações diabólicas com o aparecimento de falsos cristos e falsos profetas. Mateus 24:5-11, 1 João 2:18. A perseguição aos crentes, Mateus 24:9, além da multiplicação da iniquidade, atualmente temos visto o avanço da igreja, mas também o aumento das atividades satânicas na terra. Os grupos de satanistas têm aumentado em muitas partes do mundo. Nos Estados Unidos, a diminuição gradativa do número daqueles que creem em Deus, e no continente europeu, a sociedade mergulhou no obscuro abismo do relativismo ético-moral e no materialismo. De modo geral, os homens estão mais perversos. Para comprovar tal verdade, basta assistir aos noticiários. O mundo jaz do maligno mais do que nunca. Pense, porque Jesus falou e nos alertou a respeito do que aconteceria antes do arrebatamento da igreja. Meus irmãos, tá caindo um pouquinho de chuva aqui e não sei se vai captar o som dela no áudio, mas se captar, os irmãos me desculpem. Mas, sem mais delongas, vamos para o tópico de número 2, que tem por título Mais sinais da volta de Jesus: sofrimento e martírio dos cristãos. Jesus alertou os apóstolos e discípulos sobre momentos de muito sofrimento, o martírio, pois eles ainda não tinham padecido pela fé em Cristo, mas haveria um tempo em que teria de enfrentar tormentos, prisões, falecimentos, além de serem odiados por todos. O tempo passou e os discípulos de Jesus continuaram sofrendo perseguições. Tememos como exemplo o que vem acontecendo com os cristãos no Oriente Médio. Em 2010, os cristãos eram cerca de 13,6% da população, mas alguns anos depois esse percentual caiu para 4,3%. A queda se deve a uma ferrenha perseguição religiosa. Muitos têm sido abatidos, atormentados, expulsos de seus lares ou mesmo foram forçados a negar a fé. Os profetas. Jesus alertou que nos últimos dias haveria o surgimento de falsos profetas. Durante a história, muitos deles se levantaram, mas sem dúvida esse número tem aumentado significativamente. Na atualidade, em nosso século, vários homens já afirmaram ser Jesus Cristo ou seu profeta e atraíram muitos seguidores. Não podemos esquecer de que Satanás é o pai da mentira e
que ele está atualmente na terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O esfriamento do amor. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Os dias que antecedem o arrebatamento da igreja serão muito difíceis, pois serão marcados pela falta de amor, de discernimento espiritual. Os falsos profetas enganarão muitos. Escândalos, traições, ódio e uma grande apostasia. Porventura, não é isso que estamos vendo acontecer? Os homens estão vivendo em rebelião contra o Altíssimo, em profundo desamor, fazendo a vontade da carne e dos seus próprios pensamentos. Muitos crentes estão vivendo segundo os prazeres deste mundo. Eles querem chegar ao topo, desejam fama e dinheiro a qualquer custo, e não pensam muitas vezes nas consequências das suas escolhas erradas. Eles já perderam o primeiro amor. Tópico de número 3. Jesus fala a respeito da vigilância, sempre alertas. Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ele está nos alertando a respeito da necessidade de estarmos vigilantes acerca da sua segunda vinda. A primeira ação mencionada no texto de Marcos é olhar, que significa perceber ou estar de sobreaviso. Muitos estão dormindo no sono da indiferença. O Senhor Jesus enviou uma carta à igreja de Éfeso, exortando que se lembrasse de onde havia caído e voltasse a fazer o que era correto. Ainda há tempo de se arrepender e recomeçar uma vida santa com Jesus. Sempre vigiando. A segunda ação mencionada por Jesus em Marcos 13:33 é vigiar, o qual pode ser traduzido como estar ou permanecer acordado, estar atento, pronto, cuidadoso. A vigilância foi amplamente mencionada por Jesus no sermão profético de Mateus 24. O mestre nos mostra que existe uma recompensa para quem é vigilante: a vida eterna ao lado de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Aqueles que são displicentes também serão recompensados, passarão a eternidade longe de Deus. Não se distraia com os prazeres desse mundo, não troque as bênçãos eternas por experiências e prazeres momentâneos. Sempre em oração. A última ação determinada por Jesus no texto de Marcos 13:3 é orar. Orar é entrar como filho na sala do trono de Deus e falar diretamente com o Todo-Poderoso. Não há nada melhor do que desfrutar da presença de Deus por intermédio da oração. O Senhor se agrada quando os seus filhos buscam a presença e não somente os seus presentes. Conclusão: o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias em que vivermos aqui na terra, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. No arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o Senhor. Nossa comunhão com Ele será total e completa. E o veremos como Ele é. 1 João 3:2. Os sinais são alertas divinos para não ficarmos aqui quando a trombeta de Deus soar e Jesus vier buscar a sua noiva. 1 Coríntios 15:51 e 52. Meus irmãos, esta foi a lição. Espero que ela tenha ficado bem clara para os irmãos. Esse ensino possa estar no coração dos irmãos e que venhamos estar vigilantes com a volta de Cristo.